A paixão por vezes cega, mas a infidelidade pode, de forma cruel, devolver a visão em segundos. Olá, sinta-se em casa. Curta este relato. Por favor, inscreva-se e ative os alertas agora mesmo. Michael destrancou a porta principal e entrou em seu lar. Recebido pelo cheiro único do prato especial que Laura preparava, ele sorriu. Mesmo após 2 décadas de união, eram essas pequenas coisas que o faziam se considerar um homem de sorte. O ambiente estava muito organizado. Banhado por uma luz suave que trazia uma sensação imediata de paz e conforto, ele colocou sua maleta executiva sobre o móvel do corredor e seguiu para a cozinha, onde viu Laura vestindo seu avental. Mexendo distraidamente no conteúdo de uma panela quente, ela se virou ao notar a chegada dele, oferecendo um sorriso espontâneo e caloroso. "Você demorou um pouco mais hoje", comentou ela, dando um beijo leve na bochecha dele. "O tráfego estava terrível", retrucou ele, puxando uma cadeira para relaxar. Ela voltou sua atenção ao fogão, agindo como se nada pudesse ameaçar aquela rotina doméstica impecável. E qual seria a razão para ameaçar, na perspectiva de Michael? Sua companheira representava a perfeição feminina. Raramente discutiam por assuntos pequenos. Mantinham conversas constantes sobre suas rotinas. Principalmente, nutriam uma confiança mútua total. Michael observava Laura enquanto ela servia a refeição. As mesmas mãos delicadas que ele segurava há 20 anos, o mesmo olhar vibrante que sempre transmitiu integridade e verdade, ela permanecia deslumbrante, e Michael sentia uma gratidão imensa por ter construído sua vida ao lado dela. "Como foi seu dia?", perguntou ele. Cortando a carne em seu prato, Laura soltou um suspiro de cansaço. "Agitado. Como sempre. A empresa está uma confusão. Fiquei presa em reuniões intermináveis e mal consegui parar para almoçar." Michael concordou com a cabeça. Ele sabia o quão apertada era a rotina de Laura e nunca duvidava quando ela dizia que o trabalho estava esgotando suas energias, e o seu ela quis saber a rotina habitual. Encontros, documentos, mas consegui terminar o expediente mais cedo. Ele não notou que a postura de Laura endureceu ligeiramente ao ouvir aquela frase. Se estivesse observando com mais atenção, talvez tivesse percebido a fração de segundo em que sua esposa pareceu reavaliar a situação, como se processasse uma nova informação. Contudo, foi apenas um relance. Logo ela sorriu novamente e mudou de assunto. Perguntando sobre um conhecido de ambos, era esse tipo de comportamento que fazia Michael depositar fé cega nela e a naturalidade com que ela conduzia a vida a 2. Sempre atenta. Amiga. Parceira. Se alguém insinuasse que Laura escondia segredos, Michael riria alto. Afinal, não havia nada nela que indicasse mentira, infidelidade ou qualquer tipo de engano. Entretanto, naquele preciso momento, enquanto Michael jantava ao lado da mulher, sem qualquer receio, Laura tinha consciência de que não podia relaxar a vigilância. Sua estratégia era meticulosa. Cada passo era calculado para que nenhuma suspeita fosse levantada. Mensagens excluídas. Chamadas feitas apenas em momentos estratégicos. Desculpas perfeitamente elaboradas. Ela era cautelosa, extremamente cuidadosa. Mas, acima de tudo, apostava na ingenuidade de Michael. Ele jamais duvidou. Nunca perguntou quando ela saía para uma noite com as amigas. Apenas desejava que ela aproveitasse o momento. Quando ela alegava precisar viajar a trabalho no fim de semana, ele se despedia carinhosamente dizendo que sentiria falta. Nunca foi necessário inventar desculpas de última hora, pois ele nunca suspeitava de nada. E isso a incentivava a correr riscos maiores. Havia algo viciante no perigo. Na adrenalina. No jogo secreto que ela mantinha sem o conhecimento de Michael. Enquanto Michael idolatrava sua esposa ideal, ela gerenciava uma vida paralela que ninguém imaginava.
Um romance proibido. Encontros escondidos. Instantes roubados no meio daquela existência perfeita que construíram juntos. E assim, naquela noite específica, enquanto finalizavam a refeição e Michael falava entusiasmado sobre um projeto profissional, Laura sorria. Fingia atenção e mantinha sua máscara inabalável. Ela apenas ignorava que estava prestes a cometer o erro que transformaria tudo. Naquela madrugada, Michael acordou com sede. Verificou o horário no relógio digital. Eram 0237. Laura repousava ao seu lado. Com a respiração pesada, o corpo parcialmente coberto pelas roupas de cama. Ele se levantou com delicadeza para não despertá-la e caminhou pela casa na penumbra até a cozinha. A quietude noturna sempre lhe proporcionou calma. Após tantos anos, aquele cômodo era um refúgio, onde cada objeto parecia guardar um pedaço da história do casal. Pegou um copo no armário e serviu-se de água. Porém, ao levantar o vidro, algo chamou sua atenção. Em cima da bancada, perto do eletrodoméstico, estava a bolsa de mão de Laura. Aberta. Incomum. Pois Laura sempre guardava a bolsa no closet, junto aos sapatos e casacos. No entanto, naquela madrugada, o acessório estava jogado ali, como se tivesse sido abandonado às pressas. Michael não era um homem desconfiado. Mas por alguma razão aquele cenário o fez parar. Observou a abertura da bolsa e notou um papel dobrado, projetando-se para fora. Não soube justificar o motivo de sua ação. Simplesmente pegou o papel. Tratava-se de um comprovante fiscal de um restaurante desconhecido. O valor era alto, muito superior ao que Laura costumava gastar em refeições simples, mas o que fez o sangue de Michael gelar foi a data registrada no rodapé 3 noites anteriores, 3 noites antes. Laura afirmou estar sobrecarregada de serviço e que chegaria tarde. Michael recordava claramente. Até enviou mensagem oferecendo deixar o jantar pronto. Ela respondeu negativamente, alegando que provavelmente nem teria tempo para comer, mas o documento em sua mão narrava outra versão. Michael permaneceu parado. Segurando o recibo entre os dedos, seu cérebro iniciou uma revisão de cada detalhe daquela noite, a voz exausta de Laura ao telefone, o beijo rápido na chegada, o banho demorado. De repente, o copo com água parecia pesar uma tonelada. Um sentimento de angústia nascia em seu interior, como uma pequena rachadura surgindo na base sólida de crença que sempre depositou em Laura. Contudo, ele recusava pensar no pior cenário. Talvez existisse uma explicação simples. Um jantar de última hora com clientes ou parceiros de negócios. Sim. Era lógico. Laura vivia comentando que seu chefe adorava realizar reuniões fora do escritório. Michael dobrou o comprovante e o devolveu à bolsa dela. Exatamente na posição original. Bebeu o restante da água num único gole, tentando afastar a perturbação que se instalava. Na manhã seguinte, o cotidiano seguiu seu curso. Laura levantou cedo, tomou banho e se preparou para o escritório. Enquanto tomava café, Michael olhou para a esposa sob uma nova ótica. Como foi seu dia ontem? Perguntou com casualidade. Ela ergueu o olhar da xícara e sorriu com cansaço. O escritório está uma loucura esta semana. Respondeu sem hesitar, sem qualquer sinal de incerteza. Porém, desta vez, Michael não absorveu as palavras da mesma forma. Não passaram despercebidas. Algo havia mudado nele, e ele não tinha certeza se queria descobrir a verdade. Durante anos, Michael acreditou firmemente possuir um casamento sólido, baseado na lealdade e parceria. Talvez, em algum momento, isso tenha sido real. Mas agora, com a suspeita crescendo nele, começou a notar detalhes que sempre estiveram presentes, mas aos quais nunca deu importância, pequenos indícios que pareciam partes de um quebra-cabeça, cuja existência ele desconhecia
O primeiro sinal que observou foi o celular de Laura. Por hábito, ele largava o próprio aparelho em qualquer canto da casa. Na mesa de jantar, no sofá, na cozinha. Nunca se importava com isso. Mas Laura jamais agia assim. Sempre mantinha o aparelho com a tela virada para baixo quando estavam juntos. Se chegava uma notificação, ela verificava rapidamente e guardava. Sem comentários. Às vezes, saía do ambiente em silêncio para atender, se Michael perguntava casualmente quem era. Ela possuía sempre uma resposta pronta. Ah, sou a Rebecca. Mensagem da empresa. Nada urgente. Nunca o incomodou antes. Mas agora, cada uma dessas respostas soava como um álibi ensaiado. Ele também passou a notar como Laura corria para o chuveiro assim que entrava em casa. Achava normal antigamente. Afinal, se limpar após um dia exaustivo é sensato. Mas agora ele se perguntava se ela não tentava lavar algo além do suor. Começou a monitorar a agenda dela. Existiam dias em que Laura saía cedo alegando reuniões até tarde, mas quando ele perguntava no dia seguinte como foi, ela resumia tudo, num simples foi puxado. Sem detalhes. Sem história sobre os presentes. Nada. E então surgiram as chamadas. Antigamente, Laura atendia o celular na frente dele. Sem pensar duas vezes. Agora, se tocava, e ela não identificava o número. Rejeitava. Se era alguém do trabalho, saía da sala para falar. Houve uma noite em que assistiam televisão juntos, e o aparelho dela vibrou. Michael percebeu que ela pegou rápido e bloqueou o visor, imediatamente. Algo sério? Perguntou ele. Despreocupado. Laura sorriu brevemente e jogou o celular na bolsa. Spam. Uma dessas propagandas chatas. O problema é que ele nunca a vira agir daquela maneira. Essas pequenas ações sempre estiveram lá. Sempre. E Michael nunca teve motivo para duvidar. Agora, com aquela dúvida persistente, cada gesto parecia parte de uma grande encenação onde apenas ele desconhecia o roteiro. O que mais o assustava era a possibilidade de que talvez Laura nunca tivesse mudado. Talvez sempre tivesse sido assim, e ele apenas nunca prestou atenção. Michael não era impulsivo. Sempre foi guiado pela razão, confiando no que via e sentia. Mas agora, cada célula do seu corpo gritava que havia algo errado. As provas estavam lá, mais claras do que nunca. E ele não podia mais ignorá-las. Foi então que se lembrou do rastreador de celular que ele e Laura haviam ativado anos atrás por segurança, desses recursos que parecem essenciais, mas raramente são usados. Na verdade, ele até havia esquecido disso. Pegou o próprio smartphone e abriu o aplicativo, esperando ver a posição dela. Mas quando o mapa carregou, o mal-estar aumentou. O localizador dela estava desativado. Michael Franciu A. Testa. Isso nunca havia acontecido antes. Laura sempre mantinha o compartilhamento de localização ligado para ambos. Afinal, era para a segurança do casal. Porque justamente agora estava desligado, sentiu a ansiedade tomar conta. Talvez fosse uma falha, algum erro do sistema. Ou talvez não. Ele não podia continuar se enganando. Naquela madrugada, enquanto Laura dormia ao seu lado, ele levantou-se lentamente, pegou as chaves dela com extremo cuidado e foi até a garagem. Com mãos firmes, destrancou o veículo e, sem hesitar, ocultou um pequeno aparelho GPS sob o painel. Se Laura não queria que ele soubesse seu destino, ele descobriria por conta própria. No dia seguinte, Michael voltou do trabalho no horário habitual. Mas a casa estava vazia. Nenhum sinal de Laura. Checou o relógio e ela já deveria estar em casa. Ou ao menos a caminho, pegou o telefone e ligou para ela. Oi. Amor. Atendeu ela com uma voz totalmente natural. Tudo bem. Só queria saber que horas você volta.
Ah, o escritório está uma loucura hoje. Vou chegar bem tarde. Michael inspirou profundamente. Entendi. Está tudo bem, sim. Tudo certo. Só um dia bem puxado. Ele sorriu. Mas por dentro sentia o estômago revirar. Tá bom. Então, até me. Assim que encerrou a chamada, abriu o aplicativo do rastreador conectado ao carro dela. Os segundos pareciam intermináveis enquanto o mapa atualizava. Quando a localização finalmente surgiu, Michael sentiu um calafrio. Laura não estava na empresa. Ela estava em um hotel. Ele ficou paralisado, olhando a tela, como se o telefone estivesse zombando dele. Uma última chance de fingir que não tinha visto nada, de continuar vivendo na ilusão de que tudo estava perfeito. Mas ele não iria mais ignorar. Pegou as chaves do carro e partiu para lá. O percurso pareceu excessivamente demorado. Cada sinal vermelho. Uma tortura. Cada curva. Um passo mais próximo da realidade. Quando finalmente estacionou diante do hotel, seu coração batia forte. Mas sua expressão estava fria. Pegou o telefone novamente e discou para Laura. Ela atendeu no segundo toque. Oi. Amor, disse ela, alegre, como se nada estivesse errado. Michael manteve a calma. Oi. Amor, você ainda está no trabalho, sim. Ainda tenho coisas para finalizar. Mas já estou concluindo. Ele respirou fundo, apertando o volante. Que ótimo. Porque passei na floricultura e comprei flores e chocolates para você. Queria te fazer uma surpresa. Estou aqui na recepção do seu prédio. Você pode descer. Houve uma pausa e um silêncio breve, porém extremamente pesado. Você está aqui embaixo. Michael forçou um sorriso na voz. Estou. Laura hesitou. Ah, que fofo. Amor? Mas não posso descer agora. Estou presa numa conferência. Ele manteve o tom firme. Tudo bem. Eu aguardo. A linha ficou muda por alguns instantes. Michael quase conseguia ver os pensamentos dela correndo, tentando encontrar uma saída. Uma desculpa. Mas não havia mais. Ele desligou e cruzou os braços, mantendo o olhar fixo na saída do hotel. Alguns minutos depois, a porta giratória se moveu e lá estava ela. Laura saiu apressada, ajeitando o cabelo, tentando parecer normal. Mas não estava sozinha. Ao lado dela caminhava um homem alto, elegante, de terno escuro. Um homem que não era Michael. Ele não precisava de mais provas. Abriu a porta do carro e saiu, marchando em direção a eles com passos firmes. Laura finalmente o avistou. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto perdeu a cor. O homem ao lado dela parou confuso. Sem entender a situação, Michael parou na frente deles. Olhou para a esposa e então falou com uma voz tranquila, mas cortante como lâmina. Oi. Amor. Não ia descer. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. Michael estava a poucos metros de Laura e do acompanhante, o olhar frio e penetrante. Mas por dentro enfrentava uma tempestade. Laura, pálida, abriu a boca, mas som algum saiu. O homem franziu a testa, olhando de um para o outro, tentando compreender. Michael, ela finalmente conseguiu dizer. A voz frágil, quase inaudível. Ele cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Não ia descer. Amor, esperei por tanto tempo. O rosto de Laura se contorceu em pânico, mas Michael manteve a expressão dura. O homem ao lado dela pigarreou e deu um passo à frente. Quem é esse sujeito? Laura era a última peça do quebra-cabeça, e ele nem sabia quem era Michael. Michael soltou uma risada breve. Sem humor. Você não disse a ele que sou seu marido há 20 anos. Todo o sangue pareceu escoar do rosto de Laura. Ela tentou segurar o braço de Michael,
mas ele se afastou antes que ela pudesse tocar. Lu. Michael. Por favor. Ele ergueu a mão para silenciá-la. Não quero ouvir desculpas. Não quero falsidades. Quero que você me olhe nos olhos e diga: há quanto tempo isso acontece? Laura baixou a cabeça, como se fosse mais fácil encontrar uma resposta no chão do que nos olhos dele. O homem, visivelmente constrangido, olhou para ela e depois para Michael. Laura, você nunca me disse que era casada. Michael soltou uma risada amarga. Bem-vindo ao clube. Eu também fui enganado. O homem ficou em silêncio por um instante. Então murmurou um palavrão, recuando como se tivesse levado um soco. Eu não tinha ideia. Você me garantiu que era divorciada. Michael não olhou para ele. Manteve os olhos fixos em Laura. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a surgir. Percebendo que não havia mais escapatória, e seu castelo de mentiras desmoronava diante dos dois homens que ela traiu. Eu posso explicar. Michael recuou, inspirando profundamente. Não precisa. Já sei tudo o que preciso saber. Então olhou para o homem que parecia tão iludido quanto ele. Ela é toda sua. Os olhos de Laura se arregalaram. Michael? Não. Por favor. Não faça isso. Mas ele ignorou. Apenas deu as costas e retornou para o carro. O coração pesado. A mente em turbilhão. Mas convicto de que não perderia mais um segundo ali. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Ao entrar na residência que chamou de lar por 2 décadas, percebeu como de repente tudo parecia estranho. Como se não pertencesse mais àquele lugar. Foi para o quarto. Pegou uma mala e começou a jogar algumas peças de roupa dentro. Sabia que não queria passar mais uma noite sob o mesmo teto que Laura. Então, tomou uma atitude que Laura nunca preveria. Transferiu o saldo das contas conjuntas para uma individual. Certificou-se de que seus bens estavam protegidos e agendou consultas com os advogados de divórcio mais conceituados da cidade. Dias depois, Laura recebeu a notificação judicial, quando finalmente o procurou, implorando por uma segunda chance, por um recomeço. Tudo que obteve foi uma resposta fria e definitiva. Eu já recomecei. Só que sem a sua presença. E foi assim que Michael virou a página. Às vezes a melhor vingança é simplesmente prosperar e seguir em frente. Grato por assistir ao vídeo. Se apreciou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima.